Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a gloriosa graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Eu estou aqui, no nosso estudo de domingo, nosso culto da família, e eu resolvi falar sobre família. E está em Salmo 127, no versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, então vão trabalhar os que nela edificam. Vamos ler de novo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que nela edifica. Salmo 127, 1. É uma passagem pequena, mas fala sobre a edificação da casa, a edificação do lar. Se você arruma algo e logo alguém desarruma, fica difícil manter tudo no lugar. Assim acontece com nossas casas, não só quando estamos limpando e organizando, mas quando estamos edificando a nossa família. A nossa tarefa da edificação do lar é contínua, como a limpeza, a organização de uma casa que nunca termina, mas sempre precisa ser refeita quantas vezes for preciso. Às vezes, nós mesmos fazemos e desfazemos as nossas próprias mãos. Esta é a palavra. Como edificadores do lar, não podemos desistir e dizer eu já fiz ou eu já tentei de tudo, mas precisamos continuar edificando insistentemente até tudo que seja devido e esteja ao seu lugar e ao seu alcance. Clame ao Senhor que confirma as obras das nossas mãos. São Salmo 90, 17. Para que o seu lar seja estabelecido na presença de Deus, nada e nem ninguém destrua o que Deus edificou. Está em Marcos 10, no versículo 9. Como é um lar edificado por Deus? Você sabe como é que é um lar edificado por Deus? Vamos aprender um pouquinho como é que é um lar edificado por Deus. Vamos refletir sobre essas características de um lar que Deus edifica. Tem lar que Deus não edifica, pastor? Sim, tem lar que Deus não edifica. E tem lar que Deus edifica, tá bom? Primeiro, no lar edificado pelo Senhor, há sabedoria. Isso, sabedoria. Lá em Provérbios 24, 3, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Não é isso? No Salmo, lá em Provérbios 24, 3, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. A sabedoria é a primeira característica de um lar edificado por Deus. Quando Deus edifica a casa, tanto o homem, mulher e filhos buscam sabedoria para conviver feliz na presença do Senhor. Está em Éfesos 5, 22, 23 e 6, 1 e 2. É importante a edificação da família, a edificação da casa. De repente você tem uma casa grande, tem uma casa com muitos cômodos, muitas salas, muito espaço, jardins, mas de repente esta casa não está edificada por Deus. Ela está construída como uma casa, mas não está edificada por Deus, não é mesmo? Lá em Mateus 7, 24 até o de 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Contra aquela casa, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muitas vezes dizemos que a mulher sábia, ela edifica a casa, como se esta tarefa fosse somente dela, pois isso Jesus diz que o homem sábio também edifica a sua casa. O que é edificar a sua casa? A casa está bonita, está arrumada, tem sofá novo, tem televisão nova, está tudo arrumadinho, mas de repente não está edificada na palavra do Senhor. Há contenda, há controvérsia, há briga. Edificar a sua casa é o mesmo, edificar a sua casa é o mesmo que construir uma estrutura protetora,
Diz assim: pode edificar, mas a casa desmorona na primeira tempestade, se for edificada sobre areia. Se o homem edificar algo e a mulher desfazer, ou vice-versa, bem como os pais edificam os filhos e os filhos desfazem, então a casa não permanece de pé. Porque se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Aí Marcos 3, 25, precisamos edificar a casa em união, mas se você estiver edificando sozinho ou sozinha, não pare, continue edificando e peça a Deus que confirme, fazendo a sua casa ficar de pé e não deixando-a desmoronar diante das tempestades. Estou falando sobre edificar a casa, sobre tempestade, sobre casa construída sobre a rocha, que é exatamente neste momento de pandemia, neste momento que você não pode sair de casa, que você tem que ficar junto com a sua família, é neste momento que nós encontramos algumas contradições, algumas discordâncias. O filho não concorda com o pai, não concorda com a mãe, a esposa não quer concordar com o esposo também não quer concordar com a sua esposa, e assim os parentes também dentro, há uma certa discórdia, há uma certa falta de união. Mas o Senhor chama para si para que nós vivamos unidos, edificados na rocha que é o Senhor Jesus, tendo palavras de edificação, palavra de construção. Amém? Trabalhe pela edificação da sua casa. 2. A casa fechada para o mal. Em Êxodo 12, 21 e 23 diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo a vossa família, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta da sua ombreira com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta da sua casa, em ambas as obreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá que o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Muita gente com medo da Covid, muita gente com medo dessa doença, mas a nossa casa, a minha casa, a sua casa, ela está protegida pelo sangue do Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, Então o destruidor que entra em vossas casas para vos ferir, Quando o povo de Israel, o povo de Deus, saiu do Egito, Deus mandou que celebrasse a Páscoa e que os alimentasse todos juntos em família. Naquele momento, todos deveriam estar dentro de casa, adorando o Senhor, e do lado de fora, o sangue do Cordeiro marcava as portas dos lares do povo de Deus. As casas com a marca do sangue do Cordeiro estavam protegidas contra todo o mal. A casa edificada por Deus deve ser fechada contra todo o mal. Muitas casas hoje estão bem trancadas e vigiadas, mas o mal entra pela porta da frente ou na vida dos próprios membros da família. Está em Mateus 10, 36. Somente através da comunhão com Cristo e o poder de Deus é que podemos proteger a nossa família. O sangue do Cordeiro hoje representa o perdão dos pecados que purifica a família e guarda de todo o mal. Está em João 1, 29. Clame ao sangue de Jesus para cobrir o seu lar. Então, primeira coisa que nós devemos ter: união na família. Segundo, nós devemos ter concordância em volta da mesa. Se tem alguém que não está concordando, procure concordar, procure entender, procure ceder um pouquinho, procure falar somente aquilo que edifica, porque é isso que é importante nesses dias, Nesses dias de confinamento dentro de casa, nós devemos usar a filosofia mineira que nós falamos, Quando um burro fala, o outro murcha a orelha, não é isso? É um ditado que nós usamos lá em Minas Gerais, e isso é um ditado muito importante, porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, não haverá concordância. Então um fala, explica, as pessoas entendem, se tiver dúvida, pergunta, e aí entra em concordância. Aí se torna um lar forte, um lar resistente contra as ciladas de Satanás. Satanás, ele entra, ele entra pela visão, ele entra pela audição, ele entra pelo coração magoado, ele entra e faz uma bagunça imensa na família. Então devemos ter muito cuidado
com o nosso inimigo que fica ao nosso redor tentando destruir a nossa família, tentando destruir a sua família, tentando destruir a nossa casa. Então é importante que você pense nisso. Amém? Nós vamos fazer uma pequena paradinha e logo a gente limpa. Amém? A gente volta a falar o que está acontecendo. Pois é, vamos à terceira parte importante da nossa família brindada. É uma família cheia de luz, está em Marcos 4:21. Também lhe disse: vós porventura a candeia acende-se a porta e põe debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador? Não é mesmo? Ó, eu vou repetir: cheia de luz, Marcos 4:21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? A luz é essencial para a vida. Uma casa iluminada, arejada, transmite um ambiente de paz e alegria. Já um ambiente onde a sombra se perdura, escurece e as pessoas não enxergam uns aos outros, porque as trevas entram dentro do lar. Uma das pragas do Egito foram as trevas nas casas quando não viram uns aos outros. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Está em Êxodo 10:23. Êxodo 10:23 é importante que você leia. A luz que a família precisa é a presença de Cristo, a luz do mundo. João 8:12. A palavra de Deus diz que é lâmpada para os pés. Em Salmo 119:105, e do testemunho cristão que ilumina os membros da família, pois vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Clame a Deus que ilumina a sua casa. Em Éfesos 5:8-13. Quando Jesus disse para não esconder a luz debaixo do alqueire da cama, podendo entender que são duas as coisas que não podemos ofuscar: a nossa luz. Não pode ofuscar a nossa luz. Vamos ver o que é a nossa luz, né? O alqueire era a medida comercial da época, com a capacidade de aproximadamente 9 litros, né? Toda a família tinha seu alqueire para medir os mantimentos comprados por vendedores. Esconder a luz debaixo do alqueire significa não dar testemunho diante das questões financeiras. Já escondendo a luz debaixo da cama representa uma vida moral da família. Sua casa precisa de luz. Interessante, né? A minha casa, a sua casa precisa de luz? Precisa de luz. A luz do Evangelho, a luz do Senhor Jesus. Quarto lugar, a palavra de Deus. Em Deuteronômio 6:6-9, essas palavras que hoje vos te ordeno estarão no teu coração. Tu as incalcarás aos teus filhos, e dela falarás assentada a tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. O povo de Deus, quando recomeçou, a sua história na Terra Prometida, recebeu do Senhor uma ordem de ter a palavra de Deus em suas casas. Somente através da palavra de Deus a vida da família dos servos de Deus pode permanecer e vencer tudo. Está em Josué 1:8-9. Olha como é que é uma casa edificada por Deus, né? A casa edificada por Deus tem lugar para a palavra, acima de tudo. Na família, desde os menores, as coisas até as maiores devem ser orientadas pela palavra de Deus, que é a verdade. João 17:17. É a nossa única fonte de alimento espiritual. Mateus 4:4. E da fé em Romanos 10:17. Para isso precisamos estudar as Escrituras e aprender o que nos ensinar para uma vida feliz na presença do Senhor. Tá? João 5:39. Se você quer a sua casa edificada por Deus, precisa levar a palavra de Deus para o seu lar através da pregação do Evangelho e principalmente com o seu testemunho de vida. Está em Tiago 1:29. Leva a palavra de Deus para a sua casa. Deixa a palavra de Deus entrar na sua casa. Deixa a palavra de Deus ser falada na sua casa. Coloque hinos, louvores, coloque aí no seu celular pregações. Coloque na sua televisão pregações,
para que a palavra do Senhor fique dentro da sua casa, né? Muitas vezes nós não temos tempo para muita coisa e até esquecemos da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor deve ser a primeira coisa a estar na nossa boca, ao deitar e ao levantar. E durante todo o dia o Senhor manda que nós até atemos essas palavras, escrevamos nas paredes da casa, da porta, para não esquecer da palavra do Senhor. No quinto lugar, lugar de testemunho. Olha bem, lugar de testemunho. 1 Pedro 3, 1, 2. Mulheres, olha aqui uma chamada para as mulheres. Mulheres, sede-vos igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Um dos maiores desafios cristãos é ser testemunho de Jesus por onde estivermos. Está em Atos 1:8. Jesus disse que em qualquer casa que entrardes, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Lá em Lucas 10:5, mas isso deve começar em nossas próprias casas. O primeiro lugar que devemos servir a Deus é dentro do nosso lar. Olha que maravilha. Nós estamos aí na quarentena e dentro da nossa casa é que nós temos que servir o Senhor Jesus. É dentro da nossa casa que nós devemos demonstrar primeiramente o nosso amor ao Senhor Deus, né? O apóstolo Pedro aconselha as mulheres a ganhar o seu esposo sem discussões. Muitas vezes nós desgastamos em debates desnecessários, precisamos aprender a vencer em silêncio, esperando no Senhor. Se é o tempo que gastamos falando com as pessoas para mudarem, fosse investido em oração, falando com Deus, certamente seríamos muito mais abençoados, né? A casa edificada por Deus é um lugar de testemunho à vida cristã. O mau testemunho, principalmente diante da família, tem destruído muitos lares cristãos. Procure viver o que você crê e ensina primeiramente dentro da sua casa e espere no Senhor que abençoe e edifique o seu lar. Dê testemunho de vida na sua casa. Olha, tem muita gente que não tem testemunho de vida dentro de casa, né? Ele parece crente, anda com roupa de crente, tem uma Bíblia de crente, mas dentro do seu lar é um verdadeiro inferno. Porque ele não respeita os filhos, não respeita a esposa não respeita o marido, os filhos não respeitam a mãe, não respeita os parentes, a sogra, fala mal, joga piadinha, uma conversinha, e aí começa a entrar o mal dentro desta casa. E nós temos que tirar este mal, nós temos que jogar fora esse mal, nós temos que deixar para trás toda a maledicência e seguir o alvo que é Jesus Cristo. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso. Nós podemos mudar a nossa vida na presença do Senhor, né? Nós podemos mudar. Sexto lugar é o lugar de oração. Olha aí, lugar de oração. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações, né? Tem marido que é rancoroso, que é brigão, e aí ele interrompe as orações da esposa, ele interrompe as orações dele, ele interrompe o momento com Deus que ele pode ter, e aí o que acontece? Ele se afasta de Deus. O apóstolo Pedro continua os seus conselhos para a família, falando agora para os homens. Primeiramente fala como deve tratar as suas esposas, com muito amor. Então diz que isso é importante para que não se interrompa as vossas orações. Isso significa que a falta de amor do lar atrapalha até mesmo as nossas orações, não é mesmo? Atrapalha. Uma briga, uma rixa, uma discussão improcedente atrapalha as orações, né? O profeta Daniel viveu uma grande batalha espiritual e foi revelado a ele que demônios estavam tentando interromper suas orações. Está em Daniel 10, 11 e 21. Jó, sem saber do que acontecia no mundo espiritual, foi alvo de grande perseguição do inimigo que tentava impedir que as suas orações fossem respondidas. Está em Jó 1, 6, 10 e 2, 1 e 6. O mesmo acontece em nossas famílias e muitas vezes não percebemos a grande batalha espiritual em que estamos envolvidos. Está em Éfesos 6, 12. A casa edificada por Deus é um lugar de oração.
Busque orar mais pela sua família e em conjunto do seu lar. No momento de falta de sabedoria, desperdiçamos muitas bênçãos já derramadas sobre nós e as orações são interrompidas por coisas que poderiam ser reveladas ou relevadas. Mais importante do que qualquer queixa é o poder da oração na vida da família. Você pode orar pelo seu filho, você pode orar pela sua casa, pelo seu esposo, você pode orar pelo seu trabalho, você pode orar pelos seus parentes. Se você estiver em comunhão com Deus, a sua oração sobe, o Espírito Santo leva a minha e a sua oração com gemido inexprimível até a presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos ver o sétimo lugar? Lugar de alegria. Em Lucas 1, 8, 10, no qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que ela, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecado que se arrepende. Olha aí, pecar, muitas vezes a pessoa fala, não, mas a pessoa peca, mas a pessoa pode se arrepender. A mulher que encontrou a sua dracma perdida se alegrou ao encontrá-la e compartilhou com as outras famílias desta bênção alcançada. Assim acontece na família que é edificada por Deus. Muitos valores estão perdidos dentro do nosso lar. Então precisamos primeiramente acender a luz da palavra de Deus, está no Salmo 119, 105, e limpar o nosso lar de tudo que nos impede de encontrar esses valores. Olha aí, são valores que estão dentro de casa, dentro de você e perdido. A nossa família existe um tesouro bem perto de nós que muitas vezes não enxergamos. São valores como relacionamento e família. Passar tempo juntos, sorrir e se alegrar em família deve ser buscados insistentemente até ser resgatado. Aí essa pandemia ela está trazendo isso. Você está tendo a oportunidade de ficar na sua casa. Em nossa família existe esse tesouro bem perto de nós, não é mesmo? A casa edificada por Deus é um lugar feliz. Procure explorar o máximo do tempo com a família, com coisas alegres, e transmita paz, bons sentimentos no lar. Não adianta ficar só discutindo o problema. Muitas situações se resolvem com o tempo. Então aproveite o máximo para se alegrar com a sua família. Leve alegria para a sua família. Deus quer edificar a sua casa. Deus vai edificar a sua casa. Ele está edificando a sua casa, Ele está edificando a minha casa, Ele está edificando a sua casa, Ele está edificando a nossa casa, a nossa igreja ICB Guará, as nossas famílias. Ele está edificando. Se você abrir o seu coração, você vai ver que Deus está fazendo uma grande obra na sua família. Deus quer edificar a nossa casa, mas precisamos precisamos de colaborarmos. Se não atrapalharmos nem desfizermos o que Deus está fazendo, já está muito bom. Deixe Deus edificar a sua casa com sabedoria, fechando ela contra todo o mal, enchendo-a da luz com a palavra de Deus, dando testemunho de vida, com muita oração e muita alegria. Eu quero que você deixe Deus edificar o seu lar, Deus edificar a sua família. Hoje é dia da família e eu quero parabenizar você que está reunido agora, assistindo esta pregação de domingo, com alegria, junto com a sua família. Amém? Glória a Deus. Toda palavra, todo culto, ela se procede do dízimo e da oferta. Eu queria que você pegasse nas suas mãos agora o dízimo e a oferta e colocasse aqui dentro da sua Bíblia. Lembrando que nós temos, o nosso projeto André. Você lembra do nosso projeto André? Está aqui na minha mão. Você pode preencher com 7 pessoas. Eu tenho certeza que nesses dias de muita aflição as pessoas têm ligado para você, têm pedido oração, Escreva o nome dessas pessoas para que nós venhamos orar e ganhar essa pessoa para o Senhor Jesus. Assim que passar essa pandemia, nós vamos fazer uma grande festa para esta pessoa, comemorando os 50 anos da nossa igreja. 50 anos. Então você tem essa filipeta, aí está escrito 7 passos para você ganhar uma alma para o Senhor Jesus e para você edificar a sua casa. Então pega aí a sua oferta, o seu dízimo, e eu quero abençoar o seu dízimo agora. Coloque sobre a Bíblia. Grandioso Deus, Senhor e Pai, meu Deus, aqui nas minhas mãos, meu Deus, na mão dos teus servos agora, está o dízimo e as ofertas alçadas para a sua casa.
Pai, para que haja mantimento. Senhor, nós somos gratos por essas famílias, nós somos gratos por esta pessoa, por este irmão, por esta irmã, que tem entregado, meu Deus, o dízimo, tem entregado as ofertas, para que haja mantimento na sua casa, para que haja, meu Deus, o pagamento do aluguel, da luz, da água, para que haja ali, meu Deus, todo o trabalho da igreja. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, rica e poderosamente, e todos digam amém. Glória a Deus. Um abraço no seu coração. Nós vamos terminar o nosso culto, mas antes eu quero orar por você também. Eu quero orar pela sua vida financeira, pela sua família. Fala comigo assim: Senhor Jesus, hoje, neste domingo à tarde, início de noite, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado com a edificação do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, fica agora com o teu povo seguro, meu Deus. Guarda, Senhor, livra de todo mal, livra dos salteadores, dos homens sanguinários, livra da bala perdida, livra da peste, Pai. Abençoa o teu povo e a tua igreja, a igreja do Guará, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus, amém. Jesus te abençoa.